Bom dia a todos e a todas. Eu sou Daniel Bezerra, artista plástico e professor, para quem não me conhece ainda. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, Ateliê Daniel Bezerra, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Entrem, partilhem, opinem, tentem seguir, para a gente caminhar juntos, certo? Eu quero mudar um pouco a nossa comunicação. Eu tenho apresentado umas aulas, eu pintando uma Santa Ceia, já estou na 27ª sessão, é um trabalho muito longo, e no meio eu falo algumas coisas de história da arte, de literatura, cito uma série de coisas. E percebi que há uma demanda nas pessoas, uma vontade de que eu fale mais dessas questões da história da arte. Eu tenho uma visão e quero passar para vocês, dividir com vocês. Eu acho que os historiadores da arte, os historiadores em geral, eles complicam um pouco. As pessoas ficam distantes da história da arte. O fato é que viajam, veem uma catedral, vão num museu fora do Brasil, no Brasil, e não compreendem a obra que estão vendo. Tem até medo de comentar, de opinar. Não entendem, quando passam por uma cidade europeia, uma construção, uma catedral, uma vila, não compreendem exatamente de onde vem aquilo. Porque o modo que se ensina, que se fala desses assuntos, é complicado demais. Eu quero então propor uma outra coisa, facilitar com vocês, certo? Como facilitar? Quem faz a obra de arte, gente, são os artistas. São homens e mulheres que fazem as pinturas, os desenhos, as esculturas, as tapeçarias, o mobiliário, compõem as canções, não é? Fazem as grandes peças, escrevem. São pessoas humanas que amam, sofrem, vivem, têm dívidas, como o professor aqui também tem. Então, por que quando se fala desses movimentos, se põe de tal maneira tão complicada que se esquece de falar de quem produz essas coisas? Essa é a chave, essa é a porta que eu quero abrir com vocês. E dessas pequenas histórias simples que eu contarei, que eu comentarei, com poucos dados, vocês vão abrir essa porta, vão penetrar e vão desvendar então esse período da arte que interessar a vocês, compreender o entorno. Esse é um caminho simples que eu quero propor. Então, o meu objetivo nessas conversas com vocês, que serão sempre rápidas, é esse. Um caminho fácil para o coração da história da arte através dos artistas. Lembrando uma coisa, a história da arte é uma parte da história, certo? Mas é a parte que fica. Pensem nisso. Por isso que ela é importante. E por isso que ela tem que ser contada pelos sujeitos, as pessoas que a produzem, que fazem as artes. E dito isso, eu vou contar uma história do Michelangelo Buonarroti, o grande Michelangelo de Florença, o mestre do Renascimento. Não vou perder muito tempo falando do Renascimento, das obras dele. Eu vou contar uma história da vida dele, que vocês vão compreender esse ser humano que era o Michelangelo, e vão se interessar por estudá-lo e o seu período. Tá certo? Ele é um gigante. O Renascimento é aquele movimento da arte, da humanidade, basicamente século XV e XVI, os 1400, 1500, um pouco antes, um pouco depois, variando de lugar para outro. Teve o seu auge na Itália. Ele foi o maior, talvez o maior artista da humanidade. Não gosto muito desses campeonatos, mas aí alguém que chegou mais perto da perfeição, alguém que compreendeu e produziu todos os ofícios, pintava, desenhava, esculpia, engenheiro, arquiteto, fazia música, fazia poesia, deixou muitos escritos. Pensou o seu tempo, pensou além do seu tempo. Um homem de fé, da igreja, que tinha consciência que era um instrumento divino, que tinha uma missão a cumprir. Ele era imbuído disso. Então esse indivíduo que eu chamo de gigante, e que desde menino era genial, aos 9 já era genial, esculpia, assustava os professores. Aos 12, saindo de um vilarejo, foi mandado para os grandes centros, Florença, Roma, para estudar, porque não havia mais como ensinar para ele. E esse indivíduo, aos 20, produzia grandes peças que estão pelo mundo afora, na Itália, sobretudo. Certo? E ele tinha muita consciência. Ele gostava de esculpir. Embora um pintor maravilhoso, que ele, mais adiante, com 40 e poucos anos, fez a Capela Sistina, lá no Vaticano, pintou o altar em cima da Capela Sistina, o juízo final, outra coisa magistral. Mas ele não gostava. Ele tinha uma frase que ele dizia que Deus deu aos pássaros
as asas para voar. Deu a Homero a cegueira para que Homero enxergasse o mundo como ninguém mais enxergou. E deu a ele, Michelangelo, as mãos para tirar das pedras o que ele quisesse, transformar os sonhos em realidade. Ele era imbuído disso, ele tinha consciência e sofria por isso. Refletia, vivia para a arte. Ele dizia, quando procuravam romances, os afetos se aproximavam dele, ele dizia, eu já sou casado, eu tenho já um compromisso inquebrantável com a arte, com o mármore. Recolhido, vivia humildemente, ajudava o pai e o irmão, um gênio formado já aos 20 e poucos anos, portanto muito acima do seu tempo. E a história que vou contar dele, vejam só que coisa, né? Vou mostrar como ele é um homem que ficava nervoso, tinha ira, tinha ódio, brigava, né? Como qualquer comum. E ao mesmo tempo é esse gigante do Renascimento. O Renascimento é esse período, desses 2 séculos que eu falei, 15 e 16, onde toda aquela cultura greco-romana clássica, ela volta. Ela aparece na estatuária, na arquitetura, nos tetos de igreja, na perspectiva que foi trazida de volta. Então, essa arte do Renascimento, ela ganha racionalidade. Tudo é perfeito, o quadro está composto. Você é apenas um espectador que tem ali um ponto para você enxergar naquele quadro. É a racionalidade, são as medidas. Lembrem, tempo da astronomia, da astrofísica, a descoberta do cosmos, do universo, que a Terra não era mais o centro de nada, o mundo era maior do que nós. O homem passa a dominar todas essas coisas, sabe? Tinha a prensa do Gutenberg, já se imprimia ideias, as navegações, o mundo se amplia. O homem é o centro disso. É um período maravilhoso, maior da humanidade. Ali está o passado, o presente e o futuro apontado. Mas o indivíduo que é a peça disso, que é a chama dentro disso, é o Michelangelo, é o maior nome do período. Foi ele que entendeu tudo e enxergou para frente. Pois bem, o Michelangelo tinha 24 anos quando fez a Pietà. É a maior obra de arte que o homem produziu. É Nossa Senhora, a Virgem Maria, com Cristo no colo. Vou mostrar a vocês antes de continuar. Espero acertar aqui o ângulo. Está dando para ver? Essa é a Pietà. Vejam o trabalho magistral das dobras da Virgem, o chamado drapejado, que parece um pano mesmo caindo. Vejam o ar angelical dela, veja a harmonia, mas sobretudo veja o movimento da pedra, como ele consegue fazer todo o planejamento, né? As vestes, como se fosse mesmo de pano. Pois bem, o Michelangelo, isso é um milagre. Esta Pietà é feita num bloco só. Um bloco só. Que podia emendar blocos de pedra, soldar pedra com pedra naquele período. Ele fez uma pedra só. E ele foi buscar essa pedra em Carrara, que era a cidade onde tinha o mármore de Carrara, né? Já ouviram falar. Há muitos tipos de mármore, de veias, de qualidades. Não vou entrar nesse detalhe agora. Mas ele foi procurar a pedra ideal para fazer a Pietà, que ele teve esse pedido para produzir essa peça, né? Essa escultura. Demorou, até que encontrou um bloco de mármore, não sol, branco, brilhando. Ele enxergou já a Pietà pronta, ali dentro. Veio com aquela carga na cabeça, pensando no que fazer. No caminho, ele pensou no Dante Alighieri, o grande autor da Divina Comédia, talvez o maior escritor desse período, um pouco antes do Shakespeare, que foi outro gigante. E o Dante trabalhou o quê? O Dante faz a ideia do pecado, da salvação, desse dar o inferno, o paraíso. O Dante aprofunda todos esses pensamentos da religião, porque naquele momento a humanidade era colada na igreja, na religiosidade. A humanidade era essa coisa densa. E há uma fala do Dante no Paraíso, da Virgem, que Dante fala para a Virgem: ó Virgem, mãe do teu filho e filha do teu filho. Né? É a figura mais humilde, mais singela e mais simples dentre todas. Algo assim. Ele ali compreende, portanto, que ele tinha que buscar naquela
escultura, não uma majestosidade, como já vim tratando nesse tema da Virgem com Jesus. Ele tem que encontrar esse sublime, essa perfeição no simples. E ele fez a Pietà de maneira magistral. Vocês viram que a Virgem tem um rosto jovem, que na cabeça dele a pureza não tem tempo, não pode evoluir, a pureza tem que ser expressa nessa juventude ali para sempre. O ar de bondade, de misericórdia com o Filho, de aceitação de um destino, de um caminho escrito por Deus. Essa unidade incrível de beleza, inclusive, repito, o tratamento, pensa, ele não tinha energia elétrica para cortar lixadeiras, eram pequenos formões, o cinzel, que é o mais fininho, e martelinhos, para cortar aquela peça. É um milagre da obra de arte. Dizem os estudiosos, Rodin dizia que a mão que mais se aproximou de Deus foi a do Michelangelo. Mas qual é a história que eu quero contar para vocês? Para provar que esse homem era humano, na sua profundidade divina, que ele tinha quase que uma genialidade de criar, em consonância com o dom divino, era um humano, né? Ele se aborreceu muito, porque quando a peça foi vista, a Pietà, assombrou a Itália e a Europa. Jamais um jovem de 24 anos poderia ter feito aquela peça. Isso circulou naquelas fofocas que já existia de Roma. Ele ficou, primeiro, surpreso. Descobriu que era verdade. Tem até o nome aqui do cidadão a quem foi atribuído a peça. E ele primeiro não acreditou, ele disse, como é que pode? Tanta dedicação que eu tive para fazer essa peça e ela agora dizem que não pode ser um jovem como eu. E deram um nome, um cara lá da Lombardia, no norte da Itália, Cristoforo Solari, o nome do indivíduo, Cristoforo Solari. E esse Cristóforo sumiu e passou a ser tipo, puxa, esse Cristóforo é genial, olha que peça incrível, num bloco só, a mãe e o filho, que coisa. O Michelangelo, então, teve um ataque de fúria e de vandalismo. Veja como vandalismo não é só hoje, não, pichar, quebrar. Tinha lá. Ele acordou, pé da vida. Pegou uma estopa, amarrou lá os cinzel, os martelos, caminhou, atravessou uma praça, entrou na igreja, onde estava a Pietà. Esqueceu que era domingo, que tinha missa. Olhou, ficou com medo, todo mundo parou, ele sujo de mármore, um saco na mão de ferramentas, e não quis saber. Agora eu estou aqui. Atravessou a nave da igreja, foi até o altar, onde estava a Pietà. O padre rezando, com o livro na mão, cai o livro. Assustado, que é isso? É um louco? Mal reconheceu Michelangelo. E ele, com o cinzel e o martelo, atacou a Pietà, começou a martelar. E antes que o pegassem, ele terminou. Ele escreveu Michelangelo Buonarroti no peito da Virgem, numa faixa que ele havia feito. A única peça que ele assinou na vida. E ele disse, daqui para frente, nunca mais precisarei assinar nada, nem serei confundido, porque aqui está consolidada a minha obra. E o Michelangelo, para a gente concluindo, gente, esse homem, portanto, que tinha um lado divino, dialogava com Deus, e um lado humano de ira, ele escreveu não só o nome nesta peça da Pietà, ele escreveu o nome na humanidade. Então, quando vocês forem para a Itália passear, depois da pandemia, vão para Roma, visitem a Basílica de São Pedro, que ele projetou também, filho do Papa Júlio II, que foi a reconstrução de Roma, que vivia em decadência, né, com a obra do Michelangelo. E dentro da Basílica, vocês vão caminhar, do lado direito tem uma capela da Pietà. No fundo da capela singela tem um altar com a Pietà. E lá está o peito da Virgem, onde ele, em marteladas, escreveu o nome dele para sempre. Esse é o Michelangelo. Esse é o maior gênio do Renascimento. Um homem dividido entre a solidão, o mármore e a grandeza do Renascimento. Ele tinha a compreensão das coisas. Ele chegou um momento que ele falou, olha, não quero mais fazer, não dá mais para mim, vou parar, vou pensar. Teve que pintar no final da vida, que ele não gostava, não só a Sistina como o juízo final, em cima do altar,
Nós falaremos disso em outro momento, que é outra coisa notável. Mas ele voltou ao final da vida a fazer, ainda já com 80 anos quase, voltou a fazer mais uma peça, mais uma Pietà, mais uma mãe com filho. Só que a essa altura ele já estava com os olhos no futuro da arte e do pensamento. Ele já estava baseado na essência, não queria mais a forma. Essa peça do Michelangelo, que também está no Vaticano, numa galeria que tem lá dentro, só de grandes esculturas, ele desmancha a mãe e o filho, eles se fundem, como se Cristo quisesse voltar para o útero da mãe, triste com o mundo aqui fora. Elas são emendadas. A face aparece em partes, outras não. Ali é o fim de uma obra, encerramento de um ciclo do homem que fez tudo. Essa é uma pequena história do Michelangelo, o mestre do Renascimento. Até a próxima. Espero que tenham gostado e que isso sirva para vocês se estimularem. E vocês, então, a partir desse dado, desse período, vocês entrarem um pouco mais para entender como, para entender o período, onde ele vivia, quem estava ao lado dele, que artistas. Por fim, eu quero indicar um filme para vocês. Eu falei muito desse filme. Ele apareceu no Brasil, eu acho que em 2010, 2015, ele começa a aparecer no YouTube e outras plataformas de filme. É um filme de arte que não é vendido, é muito difícil, chamado Michelangelo o Infinito. Vocês não têm nenhuma desculpa para não ver. Pode parar da ginástica aí, a comida, largar um pouquinho aí as redes e assistir o filme no YouTube. Michelangelo o Infinito. É um filme dirigido pelo grande mestre italiano, também Michelangelo Antonioni. Ali mostra o Michelangelo jovem, o jovem já genial, os dilemas e o grande pintor, com um texto exuberante. Ali está todo o milagre do Renascimento e do seu principal nome, que é o Michelangelo. Então lembrem, Michelangelo Infinito. Muito obrigado, eu espero ter acertado na comunicação, espero ter aberto uma porta para vocês entrarem no coração da arte. Muito obrigado, até a próxima.